Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. Chegamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nessa carta, nós teremos aqui um pouco da resposta da igreja à primeira carta. Paulo vai nos mostrar, alguns capítulos à frente, como a primeira carta foi uma bênção para a igreja de Corinto. Como a primeira carta, que é aquela carta dura, pesada em muitos aspectos, foi boa para o despertamento espiritual daquela igreja. Mas Paulo começa a carta de uma forma diferente do usual. Embora ele faça sua tradicional saudação e glorifique a Deus, como é o seu padrão usual, ele já leva o seu pensamento e leva isso de maneira clara ao conhecimento dos coríntios a um momento difícil que ele passou. Um momento em que, segundo o texto sagrado, no versículo de número 9, houve uma grande tribulação envolvendo o apóstolo na Ásia, de modo que, segundo o relato dele, foi acima das forças que tinha, a ponto de desesperar da própria vida. Nesse trecho inicial, do verso 1 ao verso 11 do capítulo 1 de 2 Coríntios, nós temos o apóstolo Paulo nos lembrando a importância da consolação que recebemos do Senhor e como esta consolação nos leva a ser consoladores. Como o fato de nós sermos alcançados pelo consolo que vem do alto leva-nos a um ministério de consolação. Leva-nos a nos solidarizarmos com outros irmãos que têm enfrentado suas lutas, desafios, medos, tribulações, angústias de toda sorte, e nos leva a ter por eles compaixão e companheirismo. Nos leva a, de fato, uma vida compartilhada na caminhada da fé. O apóstolo começa o texto nos lembrando que o consolo nas tribulações vem do Senhor. Bendito o Deus e Pai, diz o apóstolo Paulo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Não apenas em algumas lutas, não apenas em algumas tribulações, não apenas em alguns problemas. O nosso Deus e Pai nos consola em toda tribulação. Paulo segue o texto e nos mostra que, à medida que nós somos consolados, nós somos capacitados por Deus para sermos nós também consoladores uns dos outros. O verso 4 nos lembra isso. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós somos, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Note bem, o apóstolo Paulo tem um entendimento de que a bênção de Deus sobre a nossa vida não pode ser represada. Nós não fomos chamados por Deus para sermos represa, nós fomos chamados por Deus para sermos canal, para sermos rios pelos quais a bênção dele flui. E não caixas d'água que vão aprisionar ali a bênção de Deus. Não! Nós somos chamados pelo Senhor para que por nosso intermédio Ele possa consolar outras pessoas, usando aqui a temática do texto. Portanto, o entendimento de Paulo é: eu sofri e fui consolado. Para quê? Para que quando outros sofrerem, eu possa consolá-los. Eu possa ser instrumento do Senhor para que eles recebam a mesma graça que eu também recebi. A ideia, portanto, é que essa consolação desperta em nós solidariedade para com os nossos irmãos. A visão que o apóstolo Paulo tem da igreja de Corinto é de que a igreja, e não apenas de Corinto, evidentemente, mas é de que a igreja é um corpo. Nós vimos isso quando pensamos na primeira carta, no capítulo 12. Portanto, se um membro sofre, se um membro passa por dificuldades, passa por aflições, o corpo inteiro sofre junto, compartilha das dores, compartilha das lutas. E aí, a partir dessa declaração inicial, do versículo 12 até o final do capítulo, o apóstolo mostra por que ele ainda não pôde estar com os crentes de Corinto. Ele mostra que era seu desejo, que ele gostaria de estar com aqueles irmãos, mas entendeu que ainda não era o momento reservado por Deus para isso.
Entendia que não seria ideal que ele fosse àqueles irmãos com tristeza. Afinal, e Paulo nos mostra aqui o que é de fato ser cristão humano de verdade. Paulo recebeu consolação da parte de Deus, mas Paulo ainda assim se entristeceu. Paulo recebeu graça da parte do Senhor, mas Paulo ainda assim sofreu. E isso acontece conosco. Nós passamos por lutas, tribulações, provações, angústias, dores das mais variadas. Deus nos acolhe em todas essas situações. Mas nós nos entristecemos. Nós somos humanos. Nós passamos por dias de trevas, de densas nuvens sobre a nossa cabeça. E nós precisamos entender que a dinâmica da vida envolve isso. É óbvio, nós não podemos ficar prostrados nesta tristeza, nesta angústia, mas é necessário que entendamos que ela existe, que ela vem e que ela passa. E nós, pela graça de Deus, superamos tudo isso. Pela bondade de Deus, superamos tudo isso. Assim, os planos de Paulo de fazer a visita aos Coríntios, depois ir à Macedônia, e então voltar a Corinto, e então de Corinto ir para a Judéia, todos esses planos foram alterados. E é claro, Paulo entende que o Senhor está aqui conduzindo todas essas coisas. Paulo se antecipa a alguns críticos que poderiam existir naquela igreja, dizendo que, olha, a gente não pode confiar na palavra de Paulo, porque afinal isso já vinha... A verdade de que existiam críticos ao ministério de Paulo é real desde a primeira carta. E Paulo se antecipa, dizendo, olha, não é uma questão de não ser confiável, não. Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Cristo Jesus, eu sou fiel às promessas que o Senhor tem, eu sou fiel à palavra que o Senhor me deu. Como nós devemos afirmar tudo isso? Dizendo, amém, seja feita a vontade do Senhor, sempre e em qualquer circunstância, ainda que ela divirja da nossa vontade, ainda que ela difira da nossa vontade. Assim, Paulo inicia a sua segunda carta. Carta esta que veremos é muito mais branda do que a primeira. Carta esta que é muito mais palatável do que a primeira, embora percebo que haja nela uma linguagem um pouquinho mais densa. Na primeira carta, parece que Paulo fala muito rasgado. Paulo é muito direto em muito do que fala. Na segunda carta, entretanto, Paulo fala coisas meio que por entrelinhas, e aí a gente tem que cavar um pouquinho mais para entendê-lo melhor. Mas, certamente, uma carta que edificará o nosso coração, como tudo aquilo que já temos visto até aqui da Santa Palavra do Senhor.